O espetáculo Onde Eu Guardo um Sonho, ele nasceu juntando dois lados, assim, bem presentes na minha vida. Uma é o circo e a acrobacia aérea. E o outro é a maternidade, né? Minha filha agora, hoje está com 6 anos. Quando eu comecei a montar o espetáculo, ela estava com 5, ia fazer 5. A maternidade me trouxe muito esse olhar para a criança, para o desenvolvimento da criança, para o imaginário da criança. Foi um novo mundo que se abriu e que me deu muita vontade de investigar, cenicamente, assim. A acrobacia aérea, eu já vinha há muitos anos trabalhando de uma maneira que eu saísse do tradicional, da tradicional forma do trapézio, lira, tecido, e comecei a construir outros aparelhos, que não necessariamente esses já conhecidos. Construir uma estrutura de acrobacia que se montava para fazer espetáculo na rua, que depois veio se tornar o Mão, que é um outro espetáculo que eu faço num grupo de 9 pessoas. Antes disso, eu tinha viajado com Arcaus e eles tinham uma estrutura gigantesca, assim, em forma de diamante. Então eu fui entrando nesse universo de construir outras possibilidades que pudessem, inclusive, ser uma base para a dramaturgia de um espetáculo, né? E aí, nesse mundo mãe, um espetáculo infantil. Já no Lua Gigante, que foi o meu primeiro espetáculo infantil mesmo, e coincidência ou não, a gente não sabe direito, eu estava grávida e a Bruna, minha parceira, estava grávida, e depois muita gente foram ficando grávidas no espetáculo. Ele já foi um início muito bonito dessa história de pensar um espetáculo para criança, porém era isso, era um espetáculo com bastante pessoas, a bicicleta para ela ficar pendurada, ela precisava de muitos aparatos técnicos. Então isso acabava que inviabilizava não só tecnicamente, mas também porque nos últimos anos a gente estava passando por uma crise cultural, estava muito otimista falando, porque a gente ainda está, né? E eu ficava com essa pulga atrás da orelha de produtora, querendo viabilizar mais as coisas. Então eu estava afim de trabalhar sozinha, de reduzir equipe, de fazer uma estrutura aérea que fosse pé no chão, sabe? Que fosse fácil de levar, que eu pudesse botar dentro do avião e ir. E quando eu comecei a pensar o que vai ser, porque eu já estava tão radical na minha vida, estava tão vacas magras para espetáculo, que eu já estava querendo fazer tudo sozinha, eu já estava querendo não ter nem mais estrutura aérea, eu já estava num momento assim de desesperança aérea. E aí eu estava com a minha filha no Uruguai, começou a chover, a gente entrou dentro de uma casa para se defender, para se proteger da chuva, e aí era um museu de fotografia da história do Uruguai. E aí quando eu bati o olho nessa foto, cara, uma foto da equipe feminina, 1900 e vovô garoto, já não me lembro mais o ano. Aí eu falei, caraca, vou mandar pra Tuca. Quando você pensou, bom, tá, vamos fazer essa estrutura que vai ser a base de um espetáculo que a gente nem sabe no que vai ser, né? Como é que é esse pensamento, assim,
Qual é o começo que você começa a pensar, bom, eu preciso pensar nisso, mas preciso também dar um espaço para cá para ter uma brecha para coisas que eu não consigo imaginar? Como é que é, assim, começar um... Eu acho que, assim, no seu rolê, eu acho que cada rolê é meio diferente, assim, não sei Sim. muito bem. Mas acho que eu sempre vou muito na onda de quem tá propondo, assim, preciso de uma luz e vou muito nessa luz, assim. E eu lembro daquela referência que você mandou, que era muito maravilhosa, você estava num momento muito iluminativo com aquilo. E foi nela que eu me fixei, assim, eu fui nela e eu confio muito em você. Eu não sabia o que ia rolar, mas eu sabia que ia rolar alguma coisa. Eu acho que também partiu de uma ideia de você querer ser meio independente de estruturas a mais, de um lugar que consiga pendurar, não sei o que também tinha essa questão no Lua, que vocês dependiam muito de uma certa altura, de uma certa estrutura, de uma parede pra furar não sei o que, pra prender não sei o que lá. Que eu acho que a gente quis ficar meio livre disso, assim, uma estrutura que você possa montar em qualquer lugar. Que era pra ser sozinha, acabou tendo que ser em duas, mas a ideia era que você pudesse montar ela sozinha, tipo, fazer o rolê todo sozinho. Você até fez uma brincadeira de ser bilheteira do espetáculo, não sei o que do espetáculo, montar a estrutura, iluminadora. Enfim. Eu acho simples, né? Tranquilo. Mas eu acho que a estrutura partiu muito disso, de ser no chão. E eu também tinha feito uns espetáculos como assistência, umas coisas meio aéreas, meio difíceis. Então foi muito uma onda de ser no chão, meio pé no chão mesmo, meio, sei lá, meio a gente conseguir fazer aqui naquele espaço ali, construir uma coisa que fosse fácil da gente montar. Estrutura montada, né, pra mim, entra no lugar que me dá mais prazer na criação de circo, assim, que é olhar para aquela geringonça na sua frente, que você nunca viu nada parecido e falar, o que eu vou fazer com ela, né? Eu acho que a estrutura foi saindo de ela poder parar em pé no chão, assim, o desenho foi meio que indo nesse sentido, assim, de como essa estrutura se porta e como ela não precise de outro apoio. E aí você começa a investigar, cara, manchas roxas novas, porque você vai vendo, você vai descobrindo lugares que muitas vezes dão errado. Você vai tentar fazer aquilo que você conhece, mas não tem distância, bate o pé. Então tem todo aquele estudo da distância, da espessura da barra, da altura. Tentar fazer coisas que você já fazia, ver se funciona nisso. E aos poucos, depois que você vai ali investigando, a própria estrutura vai te dizendo, ó, o movimento é mais assim, tem esse espaço aqui, ela sugere ritmo. Ela sugere muitos pêndulos ali, né? Então tem muita coisa que vai acontecendo ali, entra curva, sai, balança, sobe. Ela vai dando isso. Claro que a partir do momento que você conhece isso, você pensa, bom, tem um espetáculo de 45 minutos pela frente, preciso quebrar esse ritmo também. Mas é tudo uma investigação que você vai indo de acordo com a dança ali, que a própria estrutura te dá. A minha referência do Lua era o Dani montando sinistramente, assim. Então, vou precisar de uma furadeira, não sei o que aqui, totalmente sinistro, assim, o cara do rolê. E eu falei, cara, eu preciso de 60 anos estudando muito, não 60 anos assim como eu tô, pra chegar lá. E eu acho que
tive a ajuda do Maranhão e tentei fazer uma coisa onde eu não fosse para esse lugar que eu não conheço tanto ou que eu me sentiria tão insegura. Eu trouxe alguns detalhes, alguns que eu gostei, alguns que a gente engoliu e depois, sei lá, vocês trabalharam maravilhosamente em cima deles, mas alguns apoios que a gente não tinha planejado e tal, que interferem bastante no desenho, porque é uma estrutura muito, assim, linhas muito simples, objetivas, né? Então qualquer coisinha que você coloca nela, eu acho que já muda ela bastante. Mas que é foda também, que é muito maneiro você ver o que precisa e ir entendendo isso. E é verdade, porque no circo tem essa aceitação do negócio técnico. Precisa. Preciso tracionar e botar um cabo de aço aqui no meio do seu ferro. Exatamente. E olha, tipo, mesmo a gente discutindo isso antes, ele não precisa, não sei o quê, mas ele mesmo, na experiência dele, ele vai construindo e assim, o que me fez até me sentir bem, assim, não sei bem, mas de estar num lugar onde eu poderia experimentar isso e com uma pessoa que também, trabalhando há milênios nisso, estava de uma certa maneira experimentando comigo, assim, foi massa. O Flávio, ele veio complementar uma coisa pra mim muito importante, assim, porque eu sou muito corpo. E eu tava ali numa história com a Margot, e as coisas que a Margot é muito corpo. Eu tava dando aula de corpo para as crianças, então eu tava numa relação corporal com a vida, assim. E o Flávio, ele é diretor, ele tava de professor substituto dando aula de teatro para infância na Unirio. Ele é figurinista, ele é cenógrafo, então ele tem uma vastidão, assim, de referência, de imagem. Ele veio direcionar toda essa subjetividade, essa hiperatividade que eu tenho, assim. A primeira coisa que me vem na cabeça é, quando a gente conversou sobre fazer trabalho para criança, é uma ideia que está sempre comigo, assim, independente se é circo, ou se é teatro que eu faço, ou se é narração de história, o que for, que é a vontade de que o trabalho, né, apresente para as crianças, assim, duas coisas. Uma potência forte de imaginário, porque eu acho que esse contato, assim, alimentar isso é muito importante. Então, acho que tem que ter, tem que ser alguma coisa que converse com o imaginário da criança, que expanda o imaginário da criança, que alimente o imaginário da criança e de quem estiver assistindo, né? Então, a primeira coisa que me move, assim, né? Ou talvez não que me move, porque às vezes o que nos move a construir é uma outra coisa, mas o que norteia uma criação é essa relação com o imaginário, né? Enfim, resumindo, talvez falando assim, o que seria o contrário disso, né? Me interessa pouco falar da realidade tal qual ela é. Me interessa muito que o imaginário, que a fantasia venha como uma lente para a gente poder pensar o nosso jeito de olhar a realidade. Isso que me dá um norte. E outra coisa que eu apontei para você até quando a gente conversou antes sobre fazer um trabalho para criança, era a ideia de que, para mim, era muito interessante que a gente apresentasse a figura adulta. Que a gente apresentasse a figura adulta dentro de uma situação fantástica, de uma situação lúdica, mas que a gente garantisse
que a criança, o adolescente, ou a criança experimentasse, né, essa noção de que o adulto também é possível que o adulto jogue, que o adulto fantasie, que o adulto imagine, que o adulto tenha uma relação lúdica com a vida, né? Para tirar um pouco essa noção que talvez ainda paire no ar quando uma criança vai a um espetáculo para crianças, de que ou ela vai aprender uma lição com aqueles adultos que estão ali, ou ela vai ver uma criança caricata em cena, representando ela. Eu tenho vontade de que ela se identifique com um personagem, com uma figura, com uma atitude, e que ela se identifique ou que ela se inspire a imaginar, a criar, a sair, a ver a vida com outros olhos, mas não que pareça que ela está recebendo um conselho ou que ela está ali sendo representada caricaturalmente por um adulto fazendo uma criança. E é engraçado porque, assim, enquanto eu tava ali com o Flávio fazendo essa investigação do mundo infantil, óbvio que eu tava lá voltando internamente na minha criança, né? Como é que era a Adélia criança, eu tava aqui me relacionando com isso. Paralelo a isso, eu tava vivendo uma coisa especial na creche, porque na creche eu dava aula de circo. Então eu ficava ali na sala de circo, uma turma vinha, fazia aula, ia embora, outra turma vinha, ia embora. Quando eu via, eu passava o dia inteiro dentro de uma mesma sala. Cara, e eu fui sentindo, falei, cara, tá errado, sabe? Vamos pra rua, vamos fazer acrobacia em outro lugar. E eu só fui perceber isso depois, assim, o quanto que as coisas... A Adélia que estava entrando em contato com a criança dela no espetáculo, vendo a criança corporal que era, a criança que subia em árvore, a criança rueira e tudo mais, reaparecendo ao mesmo tempo na creche, só que já num trabalho de pedagogia, né? Assim, foi um projeto que se desenvolveu depois, foi o Parkour para Criança, e que se trata disso. A Adélia no espetáculo Onde Eu Guardo um Sonho é uma adulta que se diverte, se balançando, vivendo aquele mundo ali de coisas, descobrindo, caindo, levantando, se atrapalhando. E ao mesmo tempo eu estava vivendo aquilo ali na creche com a Margot também. E eu só me dou conta disso hoje, assim, pensando no processo. Na hora, é tudo, talvez sim, uma coisa levou a outra. Aí achei umas entrevistas no YouTube, assim, aí alguém perguntou pra você sobre a sua vida de baterista e tudo mais, e aí você falou, cara, às vezes tocar bateria é pegar uma música e achar que não tem bateria da música. Exatamente. E aí eu falei, cara, é isso, né? É então, isso. é assim, poder também colocar outros sons, outros silêncios. Eu na verdade sempre fui assim um pouco, né? E por isso que consigo também fazer isso, porque sempre na verdade me interessei. Isso que você está vendo aqui se deve à pandemia. Essa bateria montada na minha casa, comigo tocando. Na verdade, sento e toco pouco bateria, o instrumento sozinho. Sim. Sento e toco quando tenho o que fazer. E tem uma gravação. Tem uma gravação, eu vou e gravo tal e tudo mais. Mas na minha vida sempre foi assim. A bateria ficava ou desmontada ou ficava montada com um pano em cima. Quando eu precisava ensaiar com a banda, eu tocava. Sim. Mas o meu interesse, eu acho que em música sempre foi uma coisa maior do que o instrumento em si. Então, assim, eu olho muito pra bateria, é isso, como uma outra coisa qualquer. Não é porque eu sou baterista que eu tenho que botar bateria em tudo quanto é coisa, tenho que usar a bateria em tudo quanto é coisa. Aliás, na trilha da peça, eu não usei bateria em nada. Bateria mesmo,
Nada, só nas músicas, só no Passo de Mágica, que já Que é já uma música que tinha. já existia, que aí tem Sim. bateria. Só. O jeito que eu comecei a compor a trilha original, né? Porque já tinha algumas músicas, mas o que foi original foi uma maneira totalmente aprendida com o observar das crianças, assim. Eu peguei, botava os vídeos de você fazendo os movimentos, a sequência, os movimentos, e espalhava pelo chão como se fosse mesmo uma criança brincando, do jeito que ela fazia, com os instrumentinhos de percussão que ela tinha, quando era mais criança ainda, e ficava vendo o que eu ia pegando, assim, era assim, olhando e pegando e tocando. Igual uma criança mesmo. Foi totalmente inspirado, assim, numa coisa muito livre, sabe? Então, assim, eu acho que a criança, ela passa isso, né, pra gente. Ela passa uma sinceridade, né, absurda nas coisas, né, porque não tem muito... Né? Ou se interessa, ou se interessa ou não se interessa. E aí eu acho que de alguma maneira eu tentei, através disso, nem foi uma coisa muito pensada, não, pensei, não vou fazer isso porque eu quero despertar a criança que tem na minha cabeça, em mim. Uhum. Ou não foi uma coisa assim pensada isso, sabe? Mas eu acredito que tenha sido uma coisa intuitiva de fazendo assim acabar chegando numa trilha para a criança de uma maneira que a criança pudesse fazer, sei lá, sabe? Quando eu comecei a pensar num espetáculo solo para criança, primeiro a sensação assim de liberdade e autorreferência, né? Assim, tem uma coisa do eu ali, porque tudo aquilo que eu imagino, os meus sonhos, as minhas referências iam poder estar ali. Depois íamos decidir ali com o diretor, né? Mas a música era a coisa mais concreta que eu tinha e ainda assim era bem subjetiva. Através da Margot, como eu fui filha de uma pessoa que tocava muito pra mim, eu vivi muito a música, eu fui em muitos shows de música desde criancinha. E a Margot também é filha de músico, então ela desde piquititica já frequentava shows e tudo mais. Eu fui percebendo o efeito musical mesmo em cima dela, num sentido de assim, músicas
para adulto encantam as crianças, sabe? Eu tenho uma coisa com os Mutantes, eu tenho uma paixão, assim, pelas composições do Arnaldo Batista, Rogério Duprat e tudo mais, e eu ficava... Era essa a indicação que eu tinha para um espetáculo infantil. Eu não tinha nenhuma imagem na cabeça, mas eu tinha os sons de certas músicas que preenchiam lindamente um mundo adulto e fazia muito parte de um repertório infantil. Então, quando eu fui chamar o Calado, eu tinha essa indicação, sabe? No fim, ele transformou, porque ele chegou ali com a personalidade dele, com os métodos dele, que são muito únicos, assim. Foi muito especial esse encontro e muito fácil, porque eu acho que dois apaixonados por música se dialogam bem num trabalho cênico, assim. É muito... Qualquer coisa que eu sugeri para ele, eu não precisei explicar melhor. E qualquer música de sugestão que ele já trouxe para mim, eu ouvi, rindo já, imaginando, e aí tá, vamos testar. E sempre funcionou, assim. Até que tudo passe. Talvez você não passe de mágica e um dia isso passe. Que todo passe é mágica, que tudo passe é mágica, que o amor não passe. De mágica, de mágica, de mágica, num passe de mágica. O passe de mágica, que nem é uma letra minha, a música é minha, a letra da Jo Halak, ela tá falando, já estava no meu disco. E nesse meu disco, inclusive, tem um dos lados dele, é um disco duplo, né? Então, e é um vinil, então ele tem 4 lados. Um dos lados, eu meio que botei justamente uma sequência de músicas que poderiam ser encaradas como músicas de um universo infantil, mas que não foram escritas diretamente para o público infantil. Por quê? Porque, assim como o Passe de Mágica, na verdade, Passe de Mágica, a letra dela fala, é para tomar um passe de mágica até que tudo passe, talvez você não passe de mágica. É uma letra que na verdade é séria, mas fala de mágica, de passe de mágica, que pode ser encarado como um universo infantil. A criança pode se ligar naquilo. E também é uma música animada, que tem um arranjo animado e tal, não sei o quê. E as crianças levantam e acabam de dançar. Você acaba de dançar. E nesse lado tinha outras músicas. Por exemplo, tinha uma música que eu me lembro que chama Sentidos, que fala, ouço os sons que... Não, ouço os sons que entram pelo ouvido, saboreio os alimentos que entram pela minha boca, que é você meio que dizendo dos sentidos, né? Por isso que chama Sentidos a música. Só que chega uma hora que questiona, e o amor? Como é que a gente sente o amor? Existe uma diferença em se acessa uma tuca específica para fazer uma peça infantil e uma tuca específica para fazer uma peça adulto? Eu acho que é sempre a tuca infantil, não sei. Os objetos, para mim, eles são um pouco a magia do espetáculo, porque eles são os meus companheiros ali de cena, né? Quando eu estava lá no começo, que eu falei que queria fazer sozinha, não queria fazer estrutura, queria uma coisa simples, eu também me imaginava num mundo dos sonhos, eu não ter uma estrutura gigantesca e ter só pequenos objetos que animam e de repente fazer um teatro de caixinha de lambe-lambe. Acho que é um trauma de circense, que a gente carrega muito peso para muitos lugares, né?
responsabilidade muito grande, assim, da vida e dar protagonismo para aqueles objetos, né? Porque eles falam, é isso, a gente pede, quando a gente chamou o Anderson, assim, ele fez um trabalho muito incrível, porque a gente queria uns objetos muito complexos e mágicos, né? A gente queria um travesseiro que explodisse quando eu pisasse e que tivesse uma coisa que continuasse pairando no ar. Um outro que explodisse e subisse um negócio que me tampasse atrás. São coisas muito subjetivas. Uma chuva que ficasse abrindo e que não ficasse direcionada aqui, que ficasse mais de 1 minuto chovendo, assim. Então, ver essa pesquisa do Anderson levando petalinha de flor, levando o papelzinho esse não, esse papel não serve porque ele se gruda. Não, esse espalha muito e não vai dar certo. Esse fica preso na roupa. Um estudo, assim, de objeto que, cara, quando ele entra na cena contigo, é uma responsa fazer aquilo ser um objeto, assim, né? E o espetáculo, ele passa por muito desses lugares. A gente queria trazer os efeitos especiais porque a gente queria um mundo onírico. E por mais que a gente tivesse apoiado ali naquela estrutura, num corpo que se inverte, né? Se inverte e vai para posições diferentes e tudo mais, a gente queria um outro tipo de apoio na dramaturgia, assim, né? Então o Anderson, ele chegou trazendo essa proposta, trazendo esses objetos que foram muito felizes, assim, para o mundo dos sonhos que a gente queria ir, sabe? Tem um cenógrafo das antigas, né, chamado Ciro Deonero, que dizia que o cenógrafo é um especialista em generalidades, né? Eu fico sempre muito com isso na cabeça, embora eu tenha feito alguns objetos, tá, uma formação em cenografia, e eu fico sempre com um pouco com essa ideia de busca de coisas que nem sempre são específicas, né? Ou que são específicas demais também. Uhum. E cada trabalho é um momento ímpar, né? Eu vou às vezes no lugar, eu chego numa loja de departamento ou numa loja que vende coisas, utensílios domésticos. Isso acontece com muita frequência, quando eu estou assim, né, nesse movimento de pesquisa. Aí eu vou nas prateleiras olhando, aí eu olho uma garrafa, aí eu olho um copo, aí daqui a pouco eu olho um relógio. Aí chega um vendedor. O que o senhor está procurando? Assim, olha, se eu soubesse, você talvez pudesse me ajudar. Aí eu entro, aí eu falo, não, eu estou fazendo, assim, eu já tenho um discursinho mais ou menos preparado, bem rapidinho, porque isso acontece com muita frequência. E eu vou em lugares muito inusitados para procurar coisas, assim, de um ferro velho até uma loja que venda brinquedos ou que venda utensílios para cozinha. Essas lojas chinês, né, que vende uma sorte de coisas. E fico procurando, também vou fotografando, né, porque às vezes aquela coisa não serve para aquele trabalho específico, mas eu falo assim, já sei, tem um negócio em tal lugar assim que eu acho que vai resolver essa questão aqui, esse problema. Esse desafio eu gosto. Uma bomba, né, de encher colchão inflável, essas coisas assim, né, tipo um fole. Sim. Que ao bater expulsava o ar, né. Mas essa foi, sei lá, a terceira, quarta tentativa. Essa de explodir? Do travesseiro com que acabou sendo plumas, né, assim, pequenininhas. Esse a gente teve a dificuldade de achar o material, porque era isso, subia e descia muito rápido, não ficava, explodiu, e aí câmera lenta das coisas caindo. A gente né? queria uma coisa que acontecesse e de repente quase que congelasse, né? Que fosse... O que a gente está usando agora é a Sempre Viva, na verdade. Em algum momento a gente pesquisou com aqueles granuladinhos de como se fala, de maquete. Papel crepom, né? Picadinho de papel crepom, era meio pesadinho mas também né? ele descia.
Foi por isso que você chegou com a Sempre Viva, talvez. Aham. Travesseiro também, assim, eu experimentei muitas coisas para chegar, né? Era uma dobradiça com uma portinha de madeira e tinha uma coisa mais mecânica, mais endurecida, mais controlada, né? Assim, ia exatamente para onde eu queria, mas eu falei assim, pô, mas não é isso ainda, acho que precisa ter um movimento mais espontâneo, por assim dizer. E o elemento dos véus, dos tules, né? Foi difícil, mas eu acho que foi a segunda tentativa, talvez, se não me engano. A gente encontrou aquela hastezinha de barraquinha de criança, né? Tipo aquela toquinha que tinha. Talvez a mais famosa era a toquinha do Gugu, né? Que você solta assim e ela se arma sozinha. Aí aquele metal ali, né? Aquele inox dobrado de certa maneira fez a coisa acontecer. Você tem uma carga também, que eu fico imaginando assim, por exemplo, as chuvas, né? Foi isso, tipo, ó, a gente precisa de uma chuva ainda que precisava ser longa, né? Pra mim, eu tenho a impressão que você falou, ah, tá bom, toma. Às vezes a coisa vai se resolvendo na cabeça, né? Mas quando você chega na prática, que você leva, que tem a gravidade, que tem o vento, que tem outros elementos, né? E tem o tempo que precisa que a coisa aconteça. E tem uma escolha também delicada que eu acho que eu queria saber se você pensa. Porque a pluma, por exemplo, a gente tinha uma gravidade, porque é uma pluma sintética, então ela tem ali uma haste de plástico que fazia ela cair assim. E aí você concluiu que, bom, tem que dar uma desfiada ou cortar ali. Mas fiquei pensando, se a gente usasse outros materiais, mas que aí é tipo surreal de usar, né? Se fosse realmente uma pluma real, uma coisa de verdade. Aí fica nessa... Também nesse eu queria saber uma curiosidade. Você fica nesse campo de questões socioambientais mesmo, de escolha de material que seja biodegradável, se tem esse pensamento, porque eu sinto que a gente cai, tem coisas que eu gostaria que fosse, só que aí o orçamento é bizarro, então eu não posso, e aí, né, fica, você tem? Eu tenho. Tenho. E a cenografia é uma coisa um pouco predatória, né? Esse é um conflito que eu tenho com o meu trabalho, que você fica durante meses envolvidos, né? Dependendo do tamanho da equipe, para produzir algo que vai ser utilizado. No teatro ainda tem uma vantagem, né? Porque você fica às vezes em temporada 1 ano, então você usufrui daquele material. Sim. Mas se você faz para TV ou para cinema, às vezes é um dia, às vezes 2 horas de gravação, assim. Eu já preparei set durante 4 meses para gravar 3 dias. Depois, tudo aquilo é lixo, né? É entulho, né? E a tristeza que dá de ir vendo aquelas coisas se transformando, né, em lixo é grande. Isso é um conflito, sim. O Dodô,
eu trabalho com ele há muitos anos, assim, a gente se conhece muito bem. Então, quando ele chegou para fazer a luz, foi diferente dos outros processos, assim, que chega um iluminador e ele vai ver um passadão e ele vai pensar. O Dodô, ele meio que já estava sabendo de tudo, assim, porque a gente troca sobre cenário, sobre cena, sobre vontades e tudo mais, né? Então foi muito tranquila essa entrada, foi muito orgânica essa coisa da luz. Foi ali para a mão dele e ele foi desenhando. E a luz, quando ela entra, quando a gente está ensaiando naquela luz branca, sabe, a gente não tem nenhum recurso de apoio, de emoção, sabe? E quando a luz entra, ela parece que ela te dá aquele suporte ali, não só de passar uma emoção que você quer, como também um suporte de deixas de cena. Porque quando a gente está ensaiando sozinho, sem luz, a gente vai criando umas deixas internas, a gente vai inventando histórias para ter essa deixa, eu preciso fazer isso para a música acontecer, para entrar não sei o quê. E quando a gente entra a luz, a própria luz vira a sua deixa, sabe? É muito gostoso, assim, na verdade. Ela, inclusive, vira, às vezes, um argumento. Tem um momento que a luz troca, eu termino uma cena, assim, dos tules, e aí a luz, entra um azul, assim, entra uma fumaça. E eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer um certo suspense ali, e aquela foi uma sugestão que virou, sabe? Então é muito lindo esse diálogo, eu adoro, assim, me divirto. Quando eu fui chamado para fazer a luz desse espetáculo, primeiro para mim foi uma honra. Fazer qualquer tipo de arte para criança, para mim é um grande presente, hoje em dia, da minha vida. E nós tomamos cuidados, pelo menos eu tomei cuidado conversando com a Adélia, de fazer uma luz bem sutil, né? Por que é a luz? A luz ali é o que você quer que a pessoa veja. A qualidade de luz, as intensidades, as cores, o calor da luz, a temperatura. Você vai ver aquilo que o iluminador quer, né? O espetáculo começa ele se descortinando com a fumaça, entra uma luzinha lateral branca, as almofadas elas começam a se revelar que aquilo são almofadas, mas podem não ser almofadas. Então a luz vai entrando de chão, revelando, de repente sai um braço, sai uma perna, e mais uma vez a criança ela vai junto com a gente, imaginando o que aquilo pode ser. Né? Com uma luzinha, um amarelo, um brancozinho sendo revelado. E aos poucos vai abrindo e a criança vai reconhecendo o que tem ali, vai reconhecendo o campo de visão dela, vai reconhecendo o que foi mostrado ali. Essa atmosfera fantástica foi a palavra-chave que me veio para fazer a luz desse espetáculo. A gente usou bastante fumaça, que a fumaça, ela acho que eleva, né? A fumaça tira um pouco do chão. Você cria um espaço de suspensão, você cria um espaço de atenção, você cria camadas daqui no primeiro plano até o segundo plano, então você tem que ir descortinando. Então o uso da fumaça também foi bem legal e foi um dos pontos chaves, como por exemplo na cena do monstro, quando ele vai aparecendo, que vai vindo através da fumaça, para a criança, o que é aquilo? Então a cena do monstro teve essa atmosfera mais densa, mais fechada e com essas luzes, assim, mais puxando para um terror, sim, uma coisa assim. Quando eu penso em cenário, geralmente no meu imaginário eu penso no fundo, né? No lugar onde eu vou me apoiar. E o Doca, ele trouxe um cenário, cara, que vai se transformando e que vai entrando na minha cena e que não só foi dando ideia para outras coisas, assim. Então ele trouxe já essas almofadas gigantes para contrapor com o ferro da estrutura,
que era bem rígido e a gente tinha um medo de ficar uma coisa muito sólida para entrar num mundo onírico, para um mundo imaginário infantil, assim. Então ele trouxe essas almofadas e essas coisas molinhas para começar o espetáculo, que já foi uma ideia assim genial. E a partir disso, o Flávio e a equipe foi tendo ideias assim de como transformar isso. Então o Flávio pegou uma almofada, costurou aqui um nariz, e a gente fez um monstro que é uma cena muito ótima do espetáculo assim para as crianças, sabe? É um monstro meio almofada, ele levanta no meio de umas almofadas, assim, não sabe ainda o que está acontecendo, quando você vê é um monstro. Depois, ao longo do espetáculo, a gente foi fazendo essa coisa de ir tirando a almofada do chão e levando para cima da estrutura para fazer uma nuvem com todas aquelas almofadas, assim. A gente teria tido muitas outras ideias e nunca seria essa. Essas ideias foram guiadas pelo cenário, assim, né? A cena final, eu particularmente gosto muito. Acho que a cena final é o resumo do espetáculo. É onde você cria uma imagem, né, uma imagem fantástica, sensacional, que aquelas almofadas que estão embaixo vão subindo e vão se transformando em nuvens. E a gente usou um azulzinho. O grande desafio foi tentar eliminar o chão, para eliminar sombras na rotunda, para que não tivesse luz frontal, para não aparecer a sombra. A gente queria um fundo infinito lá atrás. Geralmente lá atrás era para ser um fundo infinito, que aquilo para não estimular. Eu estou dentro do teatro, para que a pessoa possa ficar mesmo no infinito. E a Adélia está lá em cima, com um chão de nuvens, e começa a cair a chuva, né? Então a ideia disso é criar um azulzinho para transportar para o céu, botar umas luzes laterais para que se pudesse ver bem os papéis caindo, ao mesmo tempo não mostrar o fundo e principalmente eliminar o chão dessa cena, para que ficasse uma cena em suspensão. E eu acho que isso aconteceu conforme a gente foi apresentando, né? Foi tendo algumas modificações, isso foi ficando cada vez melhor. E que para terminar nesse lugar de fantasia, esse lugar de que a vida é bela, esse lugar de que você pode ver poesia aonde você quiser, basta você exercitar o seu olhar para isso, né? O que a gente faz com as nossas produções, né? Como é que a gente segue transformando o que a gente criou, transformando o que a gente produziu, pesquisou? Porque, por exemplo, se fosse há 2 anos atrás, quando eu estava criando esse espetáculo, eu ia imaginar que hoje eu ia estar circulando nos teatros, continuando o que a gente se comprometeu a fazer. E veio uma pandemia, cara, que mudou a nossa vida de supetão, assim, e colocou a gente num lugar de o que fazer isso com o que a gente tem, né? O que fazer com o que eu tenho carregado até aqui. E eu acho que o trabalho é isso, sabe? Hoje eu fiz um número que foi uma improvisação, mas que está dentro de toda a pesquisa que eu fiz no Onde Eu Guardo. E vai servir para um outro trabalho, a estrutura está aí e a gente vai juntando com outras equipes,
botando as nossas coisas, os nossos cenários em outros lugares e indo para o mundo, né? Acaba que o que a gente constrói, isso que é bonito, eu acho muito envolvente, assim. Eu amo o circo porque eu tô sempre me apaixonando, sabe? E aí tem o fazer circense, que você tá sempre viajando, você tá sempre trabalhando com pessoas novas, mas você acaba se reapaixonando também pelo seu próprio trabalho, porque você coloca ele em outros contextos e cria uma outra situação. E não sei, acho que de tudo isso o que eu posso tirar são essas coisas bem internas, lá no afeto.